Meu nome é Larissa, eu sou professora de Biologia e hoje o conteúdo de vestibular que eu vou ensinar para vocês é a respeito das briófitas. É um conteúdo bastante cobrado na área de Ciências Naturais e em Biologia. Como vocês devem saber, devem ter visto em outras aulas, as plantas são divididas em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas, que é o grupo do qual eu vou falar hoje, são as plantas mais primitivas. São avasculares e epífitas, e o exemplo mais comum são os musgos. As principais características que é importante saber é que as briófitas são criptógamas, ou seja, elas possuem a reprodução escondida, porque têm estruturas reprodutivas não evidentes. São avasculares, ou seja, elas não têm vasos condutores de seiva e por isso elas são pequenas, porque a água passa de célula a célula junto com os nutrientes por meio da osmose e difusão. E chega um momento em que não tem mais água suficiente para manter as células. Então a planta ela não consegue crescer mais, porque os nutrientes não conseguem chegar mais longe devido à ausência dos vasos condutores. As briófitas, elas são restritas a locais úmidos, porque elas dependem da água para fazer a reprodução sexuada. A estrutura do gameta masculino chama anterozoide, e esse anterozoide, para se locomover, ele utiliza flagelos. Por isso, ele depende de água para conseguir se locomover e para acontecer a reprodução sexuada. Por isso, a gente fala que elas são restritas a locais úmidos. Outra coisa é que as briófitas são epífitas. Elas podem viver em cima de outras plantas sem prejudicá-las. E por último, é que nas briófitas, a geração dominante é a geração gametofítica. Como vocês devem saber, elas são compostas por 2 estruturas, né? O gametófito e o esporófito. O gametófito é a estrutura haploide e o esporófito é a estrutura diploide. Na alga verde ancestral, que é o ancestral comum a todas as plantas, a dominância acontece no esporófito. Já nas briófitas, acontece no gametófito. O gametófito é formado pelo rizoide, cauloide e filoide. Por serem estruturas menores, eles não possuem o nome de raiz, caule e folhas, diferente dos outros grupos vegetais. O esporófito é formado pelo pé, pela haste, pela cápsula e coifa. Sobre a reprodução das briófitas. Acontece no meio aquático, né? Então, acontece dependendo da água. No gametófito masculino, que é uma estrutura haploide, tem uma estrutura chamada anterídeo, que dá origem aos anterozoides, que são estruturas haploides também. E eles são os gametas masculinos. Com uma gota d'água, os anterozoides nadam do anterídeo até o gametófito feminino, onde tem a oosfera, que é o gameta feminino. A oosfera se origina do arquegônio, que é uma estrutura haploide. E o anterozoide chega na oosfera e acontece a fecundação, que vai gerar um zigoto diploide. Esse zigoto vai dar origem a um esporófito também diploide, que vai fazer a meiose, gerando esporos haploides, que dão origem ao gametófito haploide também. E assim volta o ciclo da reprodução. A meiose é o processo de divisão celular que forma células haploides e é representado nos esquemas que vocês podem ver em livros didáticos e em perguntas de vestibular com um R. E por hoje foi o conteúdo de vestibular briófitas. A gente se vê no próximo podcast sobre conteúdos importantes para o vestibular. Tchau, tchau e até a próxima!